Estamos no ar com mais um episódio do nosso podcast Fala Empresário, com a produção da Aragão Advocacia. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje especial, gostaríamos de pedir a todos que estão aí no YouTube, que se inscrevam no nosso canal, que possam curtir as nossas publicações, as nossas gravações, os nossos conteúdos. E para quem nos acompanha no Instagram, @AragãoADVOficial, também o faça, por gentileza, a curtida das nossas publicações. Nosso canal no YouTube, para quem não sabe ainda, é Aragão Advocacia. Muito obrigado e vamos ao que interessa para o dia de hoje. Apresentar o nosso convidado aqui. É um convidado também amigo, além de um profissional de grande estirpe, Beroaldo Dutra, diretor da Somativa Contabilidade para Supermercados, é o atual diretor executivo da Rede Cearense de Supermercado, também empresário no ramo imobiliário, no ramo da venda de commodities. Nós vamos explorar muito isso aqui na nossa conversa. Enfim, Beroaldo, cara, prazer em te receber. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e vai ser uma honra bater um papo aqui contigo. Boa tarde aos telespectadores, do nosso canal Fala Empresário. Eduardo, como ele frisou no início, somos amigos há muitos anos e para mim é uma satisfação estar aqui trocando essa ideia. Agora tu diminui esse cargo todo, viu? Fala só Beroaldo Dutra que é melhor. Menos patente, mais dinheiro. Mais rentabilidade. Cara, prazer, bro, te receber aqui. Obrigado. Cara, vamos começar pelas tuas origens. Certo. Eu queria saber onde é que tu nasceu, onde é que tu passou tua infância, onde é que tu passou tua adolescência, onde estudou, como é que chegou até a formação de contabilidade, e aí depois a gente começa a entrar aí na tua história profissional de vida. Vamos lá. Primeiro, eu acredito que todos nós precisamos ter raízes, Essas raízes são aquilo que nos dá sustentabilidade, não só, quando eu falo sustentabilidade, de uma forma muito mais ampla. Nosso caráter, a nossa formação como ser humano, formação como pessoa, ela se dá quando você tem uma família estruturada que te dá esse embasamento, Eu sou de Itapajé, natural de Itapajé. Itapajé fica situado na Zona Norte, 130 quilômetros de Fortaleza. Sou de uma família de agricultores, meu pai e minha mãe eram produtores rurais. O papai foi produtor de algodão, na época áurea do algodão no estado do Ceará. E nós vivenciamos todo esse momento, na época, eu como filho de agricultor, e a vocacionalização direta foi para o setor primário. Fiz técnica agrícola aqui na Escola Agrotécnica Federal de Fortaleza, e depois dei continuidade, fiz zootecnia na Universidade Vale do Acaraú, que é a universidade de uva lá da minha região, e passei a trabalhar no setor primário de forma direta. Primeiro com meu pai, na produção de algodão. Com o declínio do algodão, nós continuamos no setor primário, porém com mais dificuldade, porque realmente era o que dava sustentabilidade. Fui produtor de leite, ingressei no setor público do setor primário, fui para a Federação da Agricultura, fui presidente do Sindicato Rural em Itapajé, fui convidado pelo nosso amigo Torres de Mello, que era presidente da FAEC, fui vice-presidente da FAEC, estive na Câmara Setorial do Leite, e na Câmara Setorial do Leite, nós em alguns períodos estávamos realmente travando uma batalha que o pecuarista ainda hoje trava, exatamente na busca de preço, e precisava de números, e acredito que ali a minha vocação realmente apareceu, porque foi nos números e na contabilidade que eu me encantei. Eu digo que eu não escolhi contabilidade foi quem me escolheu. Sou do dia 22 de setembro, dia do contador. Legal. E casei com uma contabilista. Então, acredito que a contabilidade foi que correu atrás de mim. E nesse tempo de caminhada, meu pai veio a falecer,
setor primário realmente estava muito ruim. Nós não tínhamos assim uma perspectiva. O Ceará é uma zona semiárida e Itapajé tem uma particularidade de terras e áreas que são geograficamente muito altas, com muita pedra, pouca área agricultável mecanizada. Então realmente ficava difícil. E meu pai já tinha realmente desfeito já de algumas propriedades. E aí foi quando eu conheci a minha esposa, a Diana, ela fazia contabilidade, e nós pensamos em abrir um pequeno escritório lá em Itapajé, no ano de 2000. E ela atuando em pequenos negócios, na época eu me lembro, eram locadoras, pequenas farmácias, micro e pequenas empresas. Quando o governo instituiu o Simples Nacional, enquadramento tributário ao qual simplificava as operações, ele deixava de fora as empresas que tivessem faturamento acima de R$200 mil mês. E o varejo, ele praticamente todo estava dentro desse contexto. E lembro que nós tínhamos um único cliente, que era varejista na nossa cidade, e estava ele muito preocupado exatamente porque estaria sendo excluso. E você pensa em 2000, há 24 anos atrás, hoje ainda temos contabilistas que têm medo de outro tipo de tributação, preferem trabalhar só no Simples Nacional. Você imagina há 24 anos atrás como era esta perspectiva de encarar uma tributação de forma diferenciada. Mas tanto eu quanto a Diana, sempre foi muito audacioso, né? E nós vimos neste canal uma oportunidade de negócio. Opa, se todo mundo está indo para o Simples, por que nós não fazemos o caminho inverso? E como tínhamos esse cliente que realmente necessitava, nós tínhamos a necessidade de conhecer outras tributações e ofertar outras situações para que esse cliente pudesse dar continuidade, primeiro, à sua operação, e segundo, a gente dar sustentabilidade ao cliente como da nossa carteira. Afinal de contas, era o maior cliente que nós tínhamos. E nós buscamos em Fortaleza parceiros que tinham conhecimento, que já trabalhavam nessa tributação, e alguns que tivemos nesse decorrer de tempo como parceiro que nos ensinou muito como operacionalizaria as empresas em outro enquadramento tributário. Eu gosto sempre de falar sobre um que ainda hoje continua, que é o Franciele Cavalcante, que é o Dr. Franciele Cavalcante, é diretor da Forma Gestão, diretor da I4 Auditoria Digital, professor universitário, foi vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade. A última semana ele foi agraciado com uma cadeira na Academia Cearense de Contabilidade, uma pessoa muito conhecedora, um amigo pessoal, tanto meu quanto da Diana. E ainda hoje continua nos dando o suporte nos conhecimentos contábeis ao qual ele tem. E nós realmente resolvemos entrar mergulhar neste projeto. E aí o nosso cliente era vinculado a uma rede de supermercados chamado Rede Smart, que pertencia ao grupo do Alaí Martins, que era do Grupo Martins. E nós anoitecemos com o cliente, amanhecemos com 50 batendo na nossa porta, porque os clientes que também pertenciam a essa rede estavam na mesma situação que o nosso cliente se encontrava antes de nós podermos ofertar essa saída tributária para ele. E foi dentro... E ali se potencializou o nicho. Ali se potencializou o nicho, né, do segmento do varejo. E aí a gente realmente se sentiu até surpreso com tudo isso que estava acontecendo. E tanto, volto a afirmar, eu e a Diana nunca tivemos medo e fomos para cima. Começamos a fechar negociações com lojas que eram vinculadas a este grupo. Tapipoca, Amontada, Xaramubim, Iguatu e outros municípios no estado do Ceará. E Canindé, Morada Nova, foram os nossos primeiros clientes que estavam nesse segmento, depois a região litorânea também. E eu lembro que, Diana,
ou nós vamos ter que agora, pelo contrário, vamos ter que, de certa forma, reduzir o trabalho com esses outros segmentos e focar nisso. Abrimos algumas filiais, abrimos uma filial em Canidé, outra em Itapipoca, até para poder dar sustentabilidade. Tínhamos iniciado um processo de abrir uma filial em Aracati, né? Tínhamos pensado no centro-sul do estado, em Iguatu. E quando começou a surgir a questão dos processos eletrônicos, e aí a gente realmente centralizou, não há necessidade de abrir novas filiais, vamos realmente operacionalizar. Isso tudo ainda em Itapajé, como matriz. Tudo como matriz, e a ideia era permanecer em Itapajé naquele primeiro momento. E a carteira foi crescendo? A carteira foi crescendo. Sempre no segmento do varejo? Sempre no segmento do varejo. Ela começou a dominar a nossa operacionalização, ou seja, para cada cliente que nós entrávamos, a cada 3 clientes, 2 eram do varejo e outro, e no fim, praticamente o varejo continuava e permanecia dentro desta operacionalização, sabe? Mas quando é que você startou a chave, você e a Diana, para dizer assim, não, agora nós somos segmentados, nós vamos atuar só para supermercado, só para varejo quando alimentício? Nós tínhamos a necessidade de trazer os filhos para estudar em Fortaleza, para dar continuidade na sua educação, e aí nós também vimos a necessidade de buscar uma mão de obra mais especializada. E aí nós viemos para Fortaleza, isso há 14 anos. 2010, então. 2010. Então passou ali 10 anos em Itapajé. 10 anos em Itapajé. E aí quando nós chegamos aqui, volto a dizer, nós sempre fomos muito audaciosos. Eu lembro que o centro de eventos estava sendo inaugurado, a gente contratou o centro de eventos para fazer um evento para varejista e sair convidando 1, 2, 3 para vir ministrar palestra. Na época o Mauro era secretário da Fazenda, convidei o Mauro Filho, e convidei o Severino Neto, que é o neto de São Luís, e ele disse, rapaz, eu disse, vou colocar 300 supermercadistas. Ele disse, se você colocar 30, eu tiro o chapéu. Mas isso brincando, né? E ele se prontificou para ser um dos nossos palestrantes, para dar o apoio da CESU. E nós colocamos 650 supermercadistas nesse evento. Foi mesmo, isso em 2010? Isso em 2010, na época da implantação dos SPEDs, da nota fiscal eletrônica, naquele que estava começando a engatinhar. E lembro bem que nós fizemos um palestrante de São Paulo, que era sobre o E-Social, ele esteve aí conosco. E ali, naquele momento, tu sentiu que já estava segmentando ali eu senti que realmente nós estávamos segmentados, né? Certo. Tanto que dali eu já tinha conhecido alguns clientes, até mesmo porque tínhamos clientes na Uniforça, que era a rede mais em evidência do estado do Ceará, e ainda hoje continua com muita evidência, tanto em tamanho quanto em estrutura e operacionalização. E o Zezão estava deixando a presidência e o Nidovando Pinheiro assumindo. Ele já teve a oportunidade de estar aqui com você. E naquela época o Nidovando pediu para a gente reestruturar operacionalmente a rede. E nós implantamos nela algumas mudanças, transformamos ela no SA de capital fechado, para que os sócios que ali se prontificaram a fazer investimento, porque a rede estava precisando de investimento naquele momento. Eles fizeram o investimento e nós reestruturamos a rede, depois ela deixou de ser SA de capital fechado, passou a ser limitada e se transformou no que na Uniforça é hoje, em decorrência, lógico, do trabalho e da competência de seus diretores e do seu quadro societário, né? Mas ali a gente partiu da expertise operacional também de rede de supermercado. Depois fomos convidados para fundir uma rede que tinha aqui de pequenos negócios, lá aqui de Fortaleza, mas com sede em Pacatuba, que é a rede integrada. E aí hoje nós buscamos algumas parcerias também. Nasceu a rede integrada. Nasceu, né? A rede integrada, também de uma operacionalização. Você já tinha expertise lá na Smart, porque muitos clientes eram da Smart, é isso? Smart, Uniforça e a integrada em si. 8 pequenas redes transformamos em uma rede só. Isso. Hoje ela tem 100 lojas, né? 100 pequenos negócios. Quando eu falo pequenos negócios, tem negócios já solidificados, empresas com 3, 4 lojas, mas a maioria são ainda médios e pequenos varejistas, né?
Nessa oportunidade, nós tivemos um evento aqui se eu não lembro bem, de dessas revistas que fazem promoções de melhores do ano, e aí ele fez uma segmentação dos melhores supermercados. Eu lembro que 80%, 90% do supermercado do interior eram meus clientes, alguns aqui da capital também eram nossos clientes. E nesse evento eu fui abordado por um grupo de supermercadistas do interior que já eram nossos clientes e ainda são, né, lá da Somativa, para que a gente modulasse uma nova rede apenas para lojas do interior. A gente sabe que há custos diferenciados das lojas do interior com as lojas da capital, que é a logística de entrega, custos operacionais. Eles queriam uma rede especificamente onde eles formatassem o seu centro de custos, as suas operacionalizações, voltadas apenas para as lojas os do interior. Próprios clientes, né? Foi eles exatamente que nos provocaram, e na realidade eles não foi nem provocar, eles fizeram foi realmente como é que eu posso dizer assim, eles exigiram que a gente realmente modulasse isso, até porque tínhamos a expertise e não ficaria, eles estariam necessitados mesmo porque estavam na Smart. E aí surgiu em 2018 a Rede Cearense de Supermercado, e com 8 sócios, né? Hoje nós temos 23 sócios, com 32 lojas, algumas lojas participantes que não fazem parte do quadro societário, e estamos aí em expansão, né? Mas se eu voltar um pouco na história, nós tentamos, quando nós decidimos segmentar por essa trilha, apenas trabalhar para supermercados, a gente tentou não só pensar em contabilidade, mas em consultoria, em auditoria, planejamento tributário, gestão operacional, e buscar parceiros que nos dessem essas soluções. Vai desde arquiteto a negócio, a captação de recursos através das instituições financeiras, treinando, modulando pessoas que executassem projetos, consultoria, fornecedores de bens e de serviços, dos diversos equipamentos de informática, equipamentos de software. Fomos para São Paulo buscar software para trazer, voltado ao varejo. Auditamos por um período o software do Zezinho, que é antigo dono da Casa Magalhães. Hoje a Casa Magalhães pertence a um grupo chamado Boticário, que tem vários segmentos. Mas na época a Casa Magalhães pertencia ao meu amigo Zezinho, meu amigo, porque realmente eu tenho ele como um amigo. E aí nós auditamos o sistema voltado para o varejo, entender o que é que as obrigações tributárias e fiscais exigiam do sistema operacional. Passamos trabalhando mais um ano com o Zezinho, isso sempre buscando leques de captar bens e serviços direcionados para o segmento. Na formatação da Cearense, a Somativa continuou e continua hoje ainda, atuando no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Pernambuco, temos clientes até no Rio Grande do Sul. Então, assim, sempre voltado a atacados, atacareiros, redes de supermercados. Supermercados em si é a nossa essência, nosso sangue, né? Hoje contamos com um grupo de quase 100 contadores, onde eles executam internamente e alocados dentro de algumas redes, onde alguns supermercados com maior porte, que há uma necessidade de uma operação centralizada, exatamente fazendo essa solução de serviço na busca da qualificação, na busca de um processo onde eu consiga ofertar uma contabilidade, um serviço de prestação de serviço voltada a esta realidade, onde enquadramento tributário, onde as obrigações fiscais, onde obrigações, hoje, com tantas mudanças que se importaram, você imagina, eu saí da nota de papel, passei para a nota eletrônica, passei para os SPEDs, e agora estamos chegando numa nova reforma tributária que vai reestruturar novamente tudo isso. Berwaldo, isso é um ponto que eu gostaria de explorar um pouco mais. Assim. Tu conta toda uma trajetória, né, digamos assim, de criação, de desenvolvimento e formação de uma empresa de contabilidade que, inclusive, faz até mais do que a própria contabilidade, pelo que você acabou de explicar. E muita coisa mudou, né? Desde que
desde que tu começou. Muita coisa mudou. Mas essas mudanças, elas vieram para facilitar a vida do empresário, né, no segmento específico aqui do qual a gente está falando, ou não? Enfim, como é que tu vê a evolução de tudo que O tu primeiro passou? passo, assim, o Estado do Ceará, particularmente, ele de certa forma nivelou. Mauro Filho, quando ele implantou a substituição tributária, onde o varejista não era o real recolhedor do tributo, e sim na primeira base, que é a indústria, ou o próprio distribuidor, que é o atacado, tirou a obrigação do varejista. Então a substituição tributária nivelou praticamente todo mundo. O fisco entendeu que, lógico, ele faz as auditorias, fiscaliza as empresas, mas na época eu me lembro que o Mauro falava, se eu não me engano o número, é mais fácil fiscalizar 5.000 indústrias e distribuidores do que 600.000 unidades de varejo, certo? Então, assim, eu vou nivelar, acabar com a sonegação através da substituição tributária. Isso pensando a tributos estaduais. E se eu lá alavancar, além do tributo estadual, o tributo federal, eu vou entender que toda esta exigibilidade, toda esta mudança, onde eu deixei de escriturar no papel e passei a ter a nota fiscal eletrônica e passei a validar essas notas através dos portais que o fisco hoje disponibiliza, até chegar hoje num prêmio que ele chama Prêmio 5 Jangadas, onde a empresa que está com maior acordância junto ao fisco estadual, eu vejo isso muito benéfico. Benéfico por quê? Porque é uma das formas de que a empresa realmente busque a profissionalização operacional. A gente sabe que nosso estado tem uma invasão muito grande de grandes redes nacionais que vêm todos os dias mudando nome. Era Macro, hoje é Atacadão, Açaí, Carrefour e assim vai mudando. Outras redes entrou, como o Mateus agora entrou, e outras que estão vindo aí, Nordestão, Mineirão, você está entendendo? Então, assim, a rede local, o pequeno produtor, o pequeno varejista, desculpa, produtor, porque a gente mudou o assunto, o pequeno varejista, ele precisa se profissionalizar. E ontem eu estava até em Itauá conversando com uma cliente nossa, e nós formatando exatamente uma coisa, que a grande diferencial não é quanto a minha margem de lucro, é quanto eu equaciono o meu custo. Isso é que vai me dar uma margem, porque os preços são iguais. As práticas de preço, elas vão estar a mais ou a menos, dependendo da oportunidade de compra, seja ela na central de compras, ou seja ela nas grandes redes regionais que nós temos aqui, que tem esse poder de negociação. Mas vai ser pequena a diferença. A grande sacada é realmente equacionar custo, reduzir perda. Quando se fala perda, não é só a perda do produto em si, mas a perda da operacionalização, o custo de operacionalização, o custo de gestão. É isto que vai te nortear o teu sucesso ou não. Porque a gente entende e fica triste quando vê que esse pessoal que está se profissionalizando, de certa forma, massacra o pequeno que está lá no interior e está chegando. Eu tiro para o Beberibe. Chegou 3 lojas com potencial de barganha de preços, potencial de estrutura, potencial de organização, que são vinculadas a grandes redes, ou vinculadas ou são grandes redes. E isso acabou, disseminou praticamente todo o comércio local. Acabou. Isso aconteceu em Beberibe, vai acontecer em outras cidades. Há uma invasão no interior, porque são potencial de clientes direto. E os pessoal daqui que estão próximos já entenderam isso. Entende? Então, assim, As pessoas que estão lá têm que estar... Tem que se remodelar. Então, assim, essa mudança tributária que aconteceu, que continua acontecendo, ele tem na sua essência de condicionar o empresário a se profissionalizar. Porque ele precisa realmente profissionalizar, fazer as informações que o fisco exige, mas, ao mesmo tempo, dar a ele esse norteamento de gestão, esse norteamento operacional. E se você imaginava... O associativismo ajuda a isso? 100%. Às vezes, o associativismo não ajuda simplesmente no fato de comprar melhor, comprar coletivo, barganhar preço na aquisição de mercadorias ou de serviço, mas principalmente na troca de informação, network.
rede de contatos, informação. Hoje é o produto mais que agrega resultado positivo, se chama informação. Troca de informação, a troca de boas experiências, a troca de sucessos operacionais, isso realmente vincula e fortalece todo e qualquer negócio. Então, para o segmento, você entende que o associativismo é, digamos assim, uma saída de sustentação, de se manter num mercado tão acirrado, tão competitivo. Se nós temos hoje aqui no Ceará, eu posso enumerar 5, 6 grandes redes regionais locais. São Luís, Frangolândia, Pinheiro, hoje o Cometa, mas na época não, mas todo esse pessoal cresceram de associação. Foi a primeira associação montada no estado do Ceará, que foi a Superrede, e daí eles realmente se reorganizaram, porque era um projeto nesse objetivo. Não é simplesmente só comprar bem, é profissionalizar o negócio, entender o que é que o cliente quer, disseminar a cultura de gestão, de processo dentro do seu grupo operacional. Isso realmente faz com que o sucesso, com que o Ceará não abra nem para o trem quando chega esse pessoal. Só fica achando graça. Compete, vai para cima e consegue equacionar isso porque tem gestão, tem processo. Então, assim, associativismo hoje voltado à profissionalização é exatamente aquilo que agrega realmente o sucesso para os pequenos e médios negócios que são voltados, que estão no Ceará, no interior, aqui na capital, que conseguem competir de igual para igual com essa turma aí que é maior. Heródoto, veja, tu narra uma mudança significativa ao longo de todo esse tempo do poder público na perspectiva, né, das obrigações legais no que diz respeito à obediência à legislação tributária, fiscal, etc. Aí narra uma mudança drástica do próprio segmento do varejo alimentício, do próprio atacado também, com o surgimento de atacarejos, etc. Enfim, também uma mudança muito significativa, fala do associativismo. E o cliente, Beroaldo? Tu sente que a cultura, né, do consumo mudou? O cliente do varejo alimentício, qual é a tua visão sobre ele? Vamos voltar um pouco no tempo. O cliente chegava na bodega, de um lado do balcão, sem ter o poder de analisar o produto ao qual iria ser ofertado, e apenas solicitava. O dono da empresa, o dono da bodega, ofertava aquele produto que ele queria entregar. Se era 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, 1 quilo de óleo, uma lata de óleo, e assim ele ofertava da maneira que ele vinha e melhor encontrava. Ou seja, era a realidade do interior. Isso é a realidade não só do interior, aqui de Fortaleza também. Com a vinda dessas grandes redes para Fortaleza, no caso começou São José, com o antigo Ronce, onde tirou o balcão e deu a oportunidade ao cliente a ter o poder crítico de escolha. A escolha vinculada ao preço, à qualidade. Isso mudou 100% hoje a tendência de mercado. Tem? E se usa hoje, se a gente chegar na tecnologia. Você imagina quando você adentra um supermercado, obviamente eles te oferecem lá, tem um Wi-Fi, tem não sei o quê. Aquilo ali não é nada mais nada menos do que uma ferramenta de gestão. Naquele momento ele sabe quantas pessoas tem, se é mais homens, se é mais mulheres, qual é o tipo de público que está recebendo, se é a dona da casa, se é a dona do lar, se é a funcionária. Desde a música ofertada, com a oferta imediata do produto, vai estar vinculada com a necessidade e a estimativa do cliente que está interno. Ou seja, as lojas precisaram conhecer mais o cliente, mais do que ele imagina. Então, hoje, a tendência de você cada vez mais estar próximo ao cliente, entender a sua necessidade, mostra o sucesso de algumas redes. Ou seja, nós temos redes no estado do Ceará que são voltadas a públicos específicos, público A, B, onde o preço não é fator relevante, e sim a satisfação de levar um produto que ele é exclusivo em ter, ou um produto diferenciado ao qual a pessoa busca. Isso é conhecer o seu cliente, isso é estudar o seu cliente. Então se faz necessário. Essa mudança, ela vem muito atrelada a tudo, ao contexto do novo milênio. Se eu pegar, vamos pensar na tua realidade. O advogado ele era buscado quando ele tinha um fator curativo.
Quando a ação já tinha acontecido, quando o problema já acontecia, e você era contratado para resolver um problema já existente. Hoje não. O jurídico é muito mais preventivo e planejatório, como é qualquer outro segmento, do que propriamente o fato curador, o fato que ia tendenciar a contestar ou não uma ação que aconteceu, seja ela a favor ou contrária. As mudanças vão acontecendo. Hoje, para o varejo, formatar um contrato de negociação para que ele possa ter um sucesso ou um respaldo jurídico sobre ele, muda um contexto. Então, o fornecedor de serviço muda. Da mesma forma, é o varejo. O fornecedor do serviço ofertado, ele teve que reestruturar o seu negócio para que o cliente pudesse estar feliz. Para que o cliente entre na loja e o fator preço seja o último relevante para a tomada de decisão. Tu está dizendo, em resumo, que o cliente se tornou o centro da atenção. Ele é o centro de atenção. Por quê? Hoje você precisa obrigatoriamente entender quem é o seu cliente. Lógico, não só entender. Eu lembro que nós tínhamos um cliente que ele fazia promoções internas e tinha um projeto interno chamado Meu Empacotador. O empacotador conhecia a sua vida mais do que o padre que lhe confessava. Então ele sabia que dia tu ia, qual era o dia que tu fazia a compra do mês, a compra pontual. Ele sabia o nome dos teus filhos, ele sabia o que tu comprava. E quando tu chegava no PDV, que passava os produtos que ele sabia que faltava, ele te indagava. Você, Eduardo, você não está levando a carne hoje por quê? Toda semana você leva tal. Você sabia que nós estamos com promoção com isso? Isso aumenta em 20% direto de venda. O impacto é positivo demais, é forte demais. As pessoas precisam de relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, são interagir, conversar, dialogar. Nosso mundo hoje cada vez mais se torna individualista. E você vê hoje, famílias hoje estão tirando o celular ou por 1 hora, por 2 horas, para ver se conseguem dialogar entre si. Porque hoje as pessoas se juntam numa mesa familiar, 2 filhos, um casal, são 4 celulares, são as pessoas que você dialoga, são celulares. Ninguém conversa. Então, assim, nós sentimos necessidade dessa interação. E o varejo, ele cria esta oportunidade. Ele cria essa necessidade de interação. Eu lembro muito bem, na época da pandemia, desses momentos de podcasts, na época, lógico, eletrônicos, porque eu fazia de forma virtual, eu contestava muito com o Neto. Eu fui convidado, eu e o Neto, onde como é que a gente criou um vínculo total, a vida toda de ter relacionamento, e agora eu vou colocar uma máscara, eu vou colocar uma tela de acrílico separando esse relacionamento. Eu lembro que eu dizia que eu contava para ele que tinha um cliente que colocou lá no acrílico: eu estou de máscara, mas estou sorrindo para você. E o São Luís foi muito inteligente. Logo resolveu a mesma coisa. Isso mostra que há uma necessidade. O cliente precisa confiar naquele que está fornecendo para ele. Viu? E isso não é uma particularidade nossa, não. Eu vejo propagandas de supermercados de fora. Eu sou maratonista, viajo muito. E a primeira coisa que eu faço na cidade é ir no supermercado para ver como é a operacionalização. E a gente nota que todo mundo está na mesma linha de raciocínio. Encantar o cliente é a forma de fidelizá-lo. Quando eu falo encantar, é que ele supra a sua necessidade, ele tenha o produto que ele realmente quer, que eu possa ofertar aquilo que ele imagina que não tinha, e automaticamente ele não se preocupar com o preço que eu estou ofertando, porque eu estou suprindo a necessidade dele ali. Beraldo, para encantar o cliente, assim, já que você está muito e sempre próximo à frente e sempre próximo dos empresários, para encantar o cliente, na minha concepção, tem que ter uma boa gestão de pessoas, ou seja, tem que ter uma boa mão de obra, uma mão de obra qualificada. Isso acontece com facilidade no segmento do varejo? Quando eu falo para ti que a profissionalização é uma forma de sucesso, eu falo de uma forma ampla. A profissionalização, ela se vincula não somente a contratar A, B ou C, uma pessoa formada, mas em
formar pessoas com esta capacidade operacional. Então, se profissionaliza exatamente na formação das pessoas, para que as pessoas tenham esta vocacionalização de atender, vocacionalização de entender o que o cliente quer, despertar nele o relacionamento, trazer para ele o relacionamento de extensão de casa. Mas é fácil essa mão de obra aí? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas todo mundo busca. Hoje nós temos aí quantos e quantos facilitadores, quantas e quantas empresas que trazem nessa essência na formação de líderes, formação de RHs, formações de pessoas, profissionalização, criação de metodologias, métodos A, B, C, e assim vai embora, onde nós sabemos que o objetivo é fidelizar o cliente através desta linha de interação do cliente e daquilo que está fornecendo o bem ou o serviço para ele. Beraldo, eu queria entrar aqui também em outros segmentos empresariais, né? Você falou muito da contabilidade relacionada ao varejo, falou muito agora do varejo em si, e assim, eu sei que outros empreendimentos nasceram ao longo da sua, digamos, trajetória de empreendedorismo. Por exemplo, existe a BBN, né, que eu disse no início da sua apresentação, que você era um dos sócios e que trabalha com commodity. Explique exatamente o que você faz nessa empresa. Bom, vamos lá. Voltar um pouquinho. Você falou da Rede Cearense. A Rede Cearense foi a terceira rede que a gente acompanhou. E aí realmente eu fui convidado a participar da gestão da Cearense, né? E eu tinha muita vontade já de executar algumas ações, de sair um pouco da contabilidade, até mesmo porque na contabilidade, na somativa, o processo operacional está muito mais vinculado à minha sócia, que é a Diana, né? Ela tem muito mais a expertise, ela tem muito mais a capacidade de gerir. Na realidade, se você me perguntar quantas notas fiscais eu passei a auditar ou quantas DREs eu analisei, eu vou te dizer que praticamente nenhuma, né? Os tantos e tantos clientes que nós temos, de quase 300 clientes, que a Somativa possui hoje na sua carteira de clientes, né? E carteira essa que tem clientes com mais de 15, 20 anos. Ou seja, nós temos esse orgulho de ter uma fidelização muito grande, de ano após ano, onde essa relação se torna muito mais amigável e a profissionalização cada vez mais requer isso. Para que eu me torne amigo, eu preciso continuar dando assistência. Sem dúvida. Mas aí surgiu essa situação, essa oportunidade, e eu tinha realmente este desejo de migrar para o ramo empresarial. E aí a rede foi essa porta de entrada. E nesse processo de centrais de compras, ela me despertou outras oportunidades. Eu quero fazer marca própria. A rede tem a marca própria, é uma maneira de eu tirar o concorrente, desvincular o comparativo de produto A e B. Tá entendendo? Na loja, o produto A, ele tem na loja 1 um preço, na loja 2 outro preço. Mas o produto vinculado a uma marca de uma rede, não tem, só tem ele lá. Entendeu? Então, se eu posso chegar, eu vou buscar parceiros. Então, eu encontrei um vizinho que tinha a expertise de comercializar produtos direto do produtor, commodities, no caso feijão e farinha. Por que não montarmos uma envasadora, onde eu teria, a princípio, uma marca própria da Rede Cearense, colocar a marca própria e começar a comercializar. Como hoje nós já temos mais de quase 3 anos de comercialização da marca cearense, feijão cearense, farinha cearense, todos os seus derivados, feijão de corda, feijão branco, feijão preto, feijão carioca, né, uma farinha amarela, farinha branca, farinha fina e assim sucessivamente. Bom, se eu tenho necessidade, vou juntar o útil com o agradável novamente. Aí criamos a BBN, uma envasadora que trabalha e tem como um dos seus principais clientes a Rede Cearense, e agora está entrando no mercado com outras marcas, com o intuito de disseminar o seu produto dentro do comércio. As oportunidades que o segmento vai gerando. Foi assim na BBN, é assim noutra linha de raciocínio que eu atuo também, que são pequenos empreendimentos comerciais, chamamos de mall, são
lojas onde a gente monta centrais, não é shopping center, não, é um centro comercial, onde você cria a oportunidade de ter ali um espaço onde tem uma loja âncora de um supermercado também. Aí você agrega oferta, analisa mercado, aí já tem outros parceiros que estão... Aí no caso aí é um investimento de construção. Investimento de construção e de gestão. Que você tem como foco o aluguel para supermercado e para outras que agregam. O supermercado seria a loja âncora e vai agregando. Entendo. Então são negócios... Hoje tem investimento aonde? Eu tenho apenas um investimento em Beberibe e nós estamos construindo outro aqui no Aquiraz. Certo. É o segundo empreendimento. E aí essa empresa também trabalha com outros, já tem outros imóveis alugados, são imóveis individuais, mas que foi uma coisa que surgiu também desta oportunidade. Ou seja, o varejo começa a criar ramificações, ele dissemina ramificações, né? A gente começa a abrir novos negócios com o intuito de amarrar sempre aquela visão que é o varejo em si. Bacana. E além do, digamos assim, do imobiliário, da BBN, existe algum outro segmento empresarial que você no momento está investindo? Assim, eu sempre gosto de dizer que o ser humano ele sai por etapas, sai de etapas, né? Então ele tem sonhos infantis e às vezes abandona esse sonho porque a necessidade profissional exige. Você tendencia para outro segmento e depois você volta quando você tem a oportunidade de se dar o prazer de usufruir desse sonho. A BBN me surgiu a ideia de fornecer para as lojas associadas da rede cearense ou para outras lojas um produto com uma oportunidade. Meu pai era agricultor e dentro de alguns imóveis que ficaram para a nossa família tem um pequeno imóvel rural, lá em Tapajé, e eu também, conversando com outras pessoas, identifiquei que existem pessoas que estão fazendo terminação bovina no alto grão, ou seja, tira a parte de volumoso, que é capim, que o bovino é ruminante por natureza, então ele come capim, e transformá-lo ele em monogástrico, que é uma tecnologia que está sendo utilizada, como engorda de frango, engorda de suíno. Aí eu vi, eu tenho hoje um volume de supermercados que consomem diretamente carne bovina. Por que não passar a fazer isso aí? Aí eu consegui unir exatamente a fome com a vontade de comer, como se utiliza, porque era um sentimento de prazer que eu tinha. Volto a dizer, filho de agricultor. Viveu, né? Vivenciei isso a vida toda e agora estou tendo a oportunidade de tentar reestruturar o processo rural, processo empresarial rural, fazendo terminação bovina. Ou seja, é algo específico para pecuária. É para pecuária. Fiz um processo experimental agora, no segundo semestre do ano passado. Estou terminando de fazer a comercialização desses lotes. Foi um momento de aprendizado, mas a gente conseguiu, dentro desse processo, além de vivenciar, estudar e ver que o mercado tem uma oportunidade. Então, assim, se eu tinha um imóvel rural parado, reestruturá-lo para operacionalizar, gerar emprego e renda também, e ao mesmo tempo conseguir fazer uma coisa que é aquilo que você gosta, que volta a realizar o sonho de criança, que é exatamente aquilo que você tinha, mas lógico, com responsabilidade, com investimento correto. Então, assim, a vida ela é uma mutação contínua. Nós vivenciamos um processo onde todos os dias temos que nos reinventar. Quando eu falo reinventar, se eu trago para o lado da nossa primeira empresa, que é a Somativa, que hoje tem 24 anos de mercado, entendeu? Solidificada, apesar de que está, volto a falar, quem gerencia é minha sócia, ela quem realmente toca a coisa, mas a gente acompanha o dia a dia e vê a necessidade desta reestruturação, remodelamento, reaprendizado diário, porque o fisco tem aí uma hemorragia de tributos sendo colocada todos os dias. Preciso passar para você que você vivencia isso
no jurídico todos os dias, as leis, incisos, artigos e medidas provisórias e medidas... Eu não sei quem mais sofre, se é o contador ou o advogado. Acredito que seja os dois. Então, assim, apesar de que quem ganha fama é você. O advogado é que anda de paletó, o contador anda de chinela. Que é isso. Entendeu? Então, assim, a gente vivencia isso e nota essa mudança. Se eu trago para o lado comercial, a mesma linha de pensamento é igual. Por quê? Porque o empresário tem essa necessidade de entender que o cliente vive numa constante mutação. O que eu gostava de comer creme crack Fortaleza, hoje eu como mais. Eu posso comer da Piraquê, que é a mesma linha da empresa, mas é o que me gosta. Então o creme crack não resolve minha vida. Apesar de que creme crack e Coca-Cola todo mundo toma desde criança, né? Verdade. Sem fazer propaganda dos dois. Mas é verdade. Mas a quantidade de produtos que mudam diariamente são imensas. Então, o sabonete que era utilizado, o Lux de luxo ou o Febo, não existe mais. Hoje é o líquido, e assim vai mudando. A fralda de pano que a criança usava há 20 anos atrás, hoje é descartável. As coisas vão se reoperacionalizando com o intuito de otimizar melhor e automaticamente gerir essa questão da satisfação do cliente. Então, no comércio é a mesma situação. Essa mudança, essa necessidade de mudança, ela é contínua diariamente. Beraldo, eu queria falar um pouco sobre a economia. Como é que tu enxerga dentro desses segmentos que tu está vivenciando e ao longo aí dos últimos 3 anos, por exemplo, e atualmente principalmente, a nossa economia? Eduardo, eu acredito que ela possa agora começar a sair da instabilidade. Instabilidade gerada não só governamental, independente de político A, B e C. A gente sabe que nós tivemos agora 2 linhas muito firmes, dos 2 lados políticos muito firmes, né? Polarização. Uma polarização muito forte, tanto isso que criou-se embates até familiares, a gente vivenciou isso. E nós vimos uma pandemia que, de certa forma, parou a operação contínua econômica. Na minha cidade, no meu interior, veio fábricas com 40 anos fechando as portas, demitindo 3.000 colaboradores, 2.000 colaboradores. Porque tudo isso foi encabeçado numa situação que aconteceu. Então, o varejo, por exemplo, esse sofreu pouco, porque as pessoas não deixam de se alimentar, quer queira ou quer não queira. Ele pode até segmentar um produto, seletizar, reduzir um produto com maior poder agregador. Deixa de comer picanha, passo a comer uma carne com osso. Se eu não der mais, eu vou para o frango. Se eu não der mais, eu vou para a mortadela. Não desmerecendo a mortadela, mas estou dizendo em relação a preço, tá entendendo? Mas continua consumindo. Outros segmentos o pessoal realmente paralisaram. Venda de carro caiu, venda de, por exemplo, lojas de imóveis, quantas e quantas fecharam suas portas, outros segmentos fecharam suas portas, porque o ciclo da economia foi paralisado, foi precário. Até eu tentar fechar essa ferida, ela leva um tempo. Assim, se eu levar em conta que passei 19, 20, 21, 22, 23, foi insuficiente para resolver isso. Aí volto a falar na estabilidade política, com essa operacionalização que nós tivemos que nos reoperacionalizar, reeducar. Mas eu tenho um momento de esperança. Acredito que... Está otimista. Estou otimista. Tá aqui para... Eu sempre fui muito otimista. Eu sempre acredito que o Brasil... Tu sente isso na economia propriamente, assim, nas empresas? O que é que hoje impacta? A taxa de endividamento. Né? Um país de primeiro mundo, a taxa de endividamento não passa de 4%. No Brasil, nós estamos beirando praticamente 100% daquilo que as pessoas arrecadam. Então, o cara recebe somente para pagar. Ele não faz novos reinvestimentos, ele não tem como bancar novas operações. Então, assim... Juros altos. Isto, quando se pensa para juros altos, eu vejo uma desaceleração de novos empreendimentos, porque as empresas preferem, né, outro segmentar, melhor guardar o dinheiro e investir em outra coisa do que simplesmente
colocar esse dinheiro para gerar emprego e renda. Isso, de certa forma, impacta na cadeia econômica. E quando ela impacta na cadeia econômica, ela impacta na sua totalidade. Se eu não gero emprego no setor primário, no setor secundário, industrial, eu não consigo, por fornecedor de serviço que está após a ele, dar essa continuidade até voltar na cadeia primária. Então, esse ciclo econômico foi quebrado e ele ainda não está completamente cicatrizado. Mas o Brasil sempre foi um país de se reinventar, né? Nós temos a maior agricultura do mundo, com mais tecnologia do mundo. Nós temos um país continental, onde temos mão de obra qualificada e pessoas com capacidade de qualificação. Temos muita vontade de trabalhar, entendendo? E o que nós precisamos realmente são incentivos fiscais da parte do governo, incentivos fiscais. Quando eu falo do governo, não é simplesmente a questão de gerar emprego e renda, mas de todo um processo que vai educação de boa qualidade, segurança, saúde, porque isso é básico. Isso está dentro de um contexto onde vai modificar. Você tira pequenas ações governamentais que mudam. As areninhas, elas disseminaram aqui, não só em Fortaleza, mas em todo o Ceará, onde aqueles polos conseguem trazer esporte, qualidade de vida, tira as pessoas da droga, porque o esporte toma essa disseminação, tira automaticamente o vínculo com a criminalidade, cria um microclima de forma diferente. Eu gosto muito de ver, às vezes eu vou a alguma situação, eu visitar alguém ali para a região ali, que é onde era o antigo Olavo Oliveira. Uhum. Se você passa a noite lá, aquele polo de lazer é a coisa mais linda do mundo. É gente brincando de skate, é o pessoal jogando futebol, é o pessoal correndo. Olha o que foi transformado um ambiente de hostilidade em um ambiente de integração. Por uma iniciativa pública. Né? Iniciativa pública. Então, assim, as cidades precisam crescer, não inchar. Elas precisam crescer dentro de um contexto geral. Gerar saúde, educação, emprego e renda, qualidade de vida, e automaticamente transformar o cidadão em cidadão. Dar oportunidade a ele de se transformar realmente. Isso faz com que esse ciclo natural aconteça. Ou seja, eu vou ter pessoas que têm visão, passam a ter uma melhor qualidade de vida, passam a exercer, transformam-se em produtores, não falo produtores, são produtor de capacidade de bens, de transformar esse bem em serviço, em operacionalização, e ao mesmo tempo gerar esse ciclo natural operacional. Isso vai seletizar cada vez mais as pessoas de bem. Nós temos que sair daquela ideia de ter muito mais gente ruim do que gente boa. Ou seja, eu tenho que entender que eu tenho capacidade de transformar todo mundo em boas pessoas. O que falta simplesmente é integrar a sociedade, gerar oportunidade, criar esse clima que eu falo, onde as pessoas deixam de esperar somente pelo poder público e passam a ser um parceiro do poder público nessa formatação operacional. Engraçado, Beraldo, assim, a gente conversa com muita gente, né, com muito empresário, enfim, com muita gente que lida com esse mundo de empresas. Cara, é unânime, é incrível como todos falam, com palavras diferentes, sobre a necessidade de uma segurança jurídica, né? Quando fala assim, estabilidade política, né? No fundo é uma segurança jurídica que as empresas precisam para poder ter uma condição de melhor investir, de melhor acreditar, porque me parece, assim, e o que eu sinto é que o empresário em si, ele é um otimista por natureza. Muitos deles, a gente conversa, né, com muita gente, inclusive com consultores, né, eu que lido diretamente com empresários, eu vejo que muita gente empreende pelo feeling, por achar que vai dar certo, e aí muitas vezes dá certo, efetivamente. Imagina se a gente tem, né, um sistema que valorize isso, né, que dê a condição de uma segurança, em que as regras não vão mudar no meio do caminho, enfim, que a gente vai ter uma complexidade pelo menos menor no que diz respeito ao aspecto fiscal tributário com essa nova reforma. Então, assim,
É esse o sentimento mesmo? Eu estou errado em constatar isso? Não, o sentimento é esse mesmo. Porque o empresário, ele é otimista por natureza. Porque na hora que o empresário diz, eu vou abrir um negócio lá no Conjunto Palmeira, a pessoa, tu é doido? Cara, o Conjunto Palmeira tem projetos excepcionais. Lá tem um banco, o Banco Palma, o dinheiro lá, eles têm um dinheiro próprio, onde é gerador de processos, onde gera emprego e renda. O problema é que nós precisamos cada vez mais entender que o setor privado ele tem que estar em acordância com o setor público e que essa sintonia ela realmente aconteça. Porque o empresário ele não é sonhador, ele realmente é otimista por natureza. Eu vou lá para o Palmeira, eu vou lá para o Zé Walter, independente de qualquer coisa. Mas imagina se o governo faz um trabalho onde aquele clima operacional que eu acabei de falar aconteça, onde tem gente. Então, eu abri um supermercado lá, a minha assertividade de sucesso é grande. Está entendendo? Porque eu estou inserido onde as pessoas vão consumir, onde as pessoas têm capacidade de consumir, onde eu vou poder montar meu negócio, onde a criminalidade não vai chegar até mim. Pelo contrário, eu vou ser apenas mais um fomentador de negócio, de oportunidade, porque vou empregar a sociedade, o pessoal que ali se mora. E é nessa linha de raciocínio que a gente precisa pensar e acreditar, independente de político A, B e C. Nós temos que fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, nós entendemos que o próprio ambiente que nós convivemos nos dará essa assertividade. Por isso que eu sou um instigador, né, de sempre a gente se debater sobre negócios, sobre economia. Eu acho que a gente precisa entender, Beraldo, que a economia ela é formada essencialmente, e eu falo da ciência da economia efetivamente, é formada pelo governo, pelas famílias e pelas empresas. É um sistema que são três pilares. Você tem um embasamento familiar, como eu falei, ele é responsável pela tua formação de caráter. Nisso eu falei isso. Então, todos nós tivemos, graças a Deus, uma estrutura familiar que nos deu realmente esta ideia de caráter, de respeito, de empreendedorismo, de consideração pelo ser humano, pelo próximo. O governo fazendo sua parte, onde reaplique os impostos de forma correta, gerando qualidade de saúde digna, qualidade educativa digna. Nós temos bons exemplos. Você vê as escolas técnicas estaduais, são responsáveis por, hoje, 70%, 80% das pessoas que adentram as faculdades públicas. Não só por questão de cotas, mas porque está ensinando as pessoas. A criança entra de manhã, passa o dia todo no colégio, tem alimentação correta, tem uma rotina de vida definida para ser executada. A tendência dele ter sucesso é muito maior. Entendeu? E isso o governo fazendo em todas as áreas, gerando emprego e renda, gerando oportunidade, criando estrada, criando infraestruturas para que as empresas façam sua parte também na questão de gerar esse emprego e renda também de outra forma e concluir o ciclo econômico para que ele se reestruture, se reinvente e a gente dê continuidade no dia a dia. Legal, Beraldo, a gente pode conversar aqui por muito e muito tempo, mas vamos encaminhando aqui para o nosso fim. E assim, eu gostaria de voltar um pouquinho para o lado pessoal do Beraldo, né? Eu até esqueci na apresentação de dizer que você era um maratonista, né? Porque eu sei, né, o quanto você ama hoje o esporte, que no caso é a corrida de rua, né, e o quanto você se prepara para essas maratonas que você faz aí, Brasil afora, até mundo afora também. Cara, fala um pouquinho da tua história aí, digamos, de atleta, né? Quanto tu pesava, hoje eu estou dizendo que até as oportunidades, estou no período estou dizendo que estou no período de entre safra. Uma lesão, uma lesão adquirida em decorrência de um ciclo de provas que eu fiz. De novembro de 22 a novembro de 23, eu fiz 5 maratonas. Né? Então, assim, só que eu pensei que estava igual há 5 anos atrás, que eu consegui fazer 5 maratonas e não senti nada. Esse é o papoquei mesmo, que o Matuto chama. Mas vamos lá. A corrida entrou na minha vida da mesma forma que a contabilidade, por uma necessidade.
E eu dava 164 quilos, obeso, pressão alta, as taxas. Eu sempre dizia, eu não sei por que é que eu engordava tanto. Eu comia uma coisa de cada vez, uma galinha de uma vez, um capote de uma vez, né? Tomava uma caixa de cerveja de uma vez, não sabia por que era que eu passava mal, né? Mas um certo dia a pressão subiu e aí o médico disse que o prazo de validade tinha passado. E aí eu fui começar a tentar mudar a vida, devagarzinho, academia e nada, fazia dieta, me enganava, ia para a geladeira de madrugada, dizendo que o que eu comesse de madrugada não ia impactar, entendeu? Até que um amigo meu me convidou para correr. Eu disse, sabe como é que corre, meu amigo? Eu ando 50 metros, fico cansado. Mas vamos testar. E aí fomos testar. Eu lembro que a primeira corrida que eu fiz foi 5 km, uma prova chamada Love Run. Você corria, você e sua mulher. A minha mulher já corria. Os 5 km eu passei todo o tempo pensando em separar dela. Porque ela correndo, me puxando e eu morrendo. Entendeu? Eu lembro dessa aí, viu? Então eu disse, assim que eu terminar a Love Run, eu dou na cara dela e vou embora. Entendeu? É brincadeira. Eu respeito muito minha esposa. Eu lembro dessa aí. Mas a ideia era essa. Mas aí fui tomando gosto, e aí vai prova, você começa a desafiar você mesmo, 5 km você consegue, quando você vai para 10 é um sucesso, daí pensa numa meia maratona, e depois pensa numa maratona, que é uma prova de 42 km, 125 metros, oriunda de um mito, ou de uma realidade grega, onde um portador saiu da Grécia até a cidade de Marathon, que dava 42 km, 125 metros, levando um comunicado, foi uma notícia. Ele, ao chegar lá, realmente ele entregou, mas morreu pelo esforço feito nesse caminhada. E a maratona é um esporte que, como os negócios, ela requer um planejamento. Planejamento de treino, planejamento de você abdicar. Alimentação e tudo aquilo que você quer realmente mudar de vida. Então, assim, a maratona entrou na minha vida e eu não consigo viver sem ela. Hoje já fiz 16 maratonas. Como você falou, no Brasil, já corri São Paulo, já corri Rio 2 vezes, corri Bento Gonçalves, lá no Rio Grande do Sul. As pessoas, você já fez a São Silvestre? São Silvestre não é maratona, é uma prova de 15 km, não é maratona, né? Mas no Brasil foi essa. Associei que todo mundo você é maratonista, você fez São Silvestre? É uma porqueira, é uma fama desgraçada, mas não é. E na América do Sul eu já fiz Mendonça, na Argentina, fiz o Atacama no Chile, que é na realidade não é uma ultramaratona, que uma ultramaratona é acima de 50 km, mas ela é considerada uma maratona de alta dificuldade, porque é na areia, muitas subidas, são 40 subidas dentro da prova, muita areia. Lá você tem várias adversidades, o clima é muito quente, você começa com 10 graus, termina com 40, a umidade é 0, então você pode tomar um banho com 5 metros, não tem mais água. A altitude começa com 2.400 metros de altimetria, você tem vulcão, e quer queira ou quer não queira, por menos que não esteja tão ativo, os gases gerados por ele causam náusea, então realmente não é fácil. Eu estou cansado já. E na Europa fiz várias. Estou buscando agora um ciclo que chama de Majors, são as 6 maiores maratonas do mundo, que é Londres, Berlim, na Europa, são 2 na Europa, Tóquio, no Japão, e mais 3 nos Estados Unidos, que é Boston, Chicago e Nova York. Já fiz Chicago, fiz Nova York, fiz Berlim, fiz Londres, né, das 6, falta Boston e falta Tóquio, para buscar essa medalha chamada Majors. Aqui no Ceará parece que tem 15 ou 16 pessoas que já têm essa medalha, então estamos aí buscando. Mas agora sim, o que eu corria muito rápido agora é lentozinho, vou associando, mas o objetivo é um planejamento, como qualquer negócio de correr, e com longevidade. Teve um reflexo gigantesco para a tua vida, né, Beraldo? É importante frisar assim, cara, porque não é fácil sair de 160 quilos para 89, 90 quilos, assim, na raça. Foram 76 quilos a menos. Sem cirurgia, sem intervenção. Não, e hoje as taxas são totalmente controláveis, hoje você não tem mais pressão alta, não tem mais problema nenhum, né?
O problema é ter que acordar às 4 da manhã, dormir às 6 da noite, nem galinha e pra frente. O bom é porque a mulher tá acompanhando, né? Se não acompanhasse, ou ela me matava, ela tinha me deixado já. Que aí é também um lado positivo. Mas vamos lá, ainda pelo lado pessoal. A gente falou muito aqui da Diana, obviamente, né? A Diana, sua esposa, né? Contadora, toca som ativa. Mas eu sei que você tem um casal de filhos. Seus filhos. Eu sempre digo que filhos são bênçãos de Deus, né? Então, tem um cara excepcional, o Beraldo Filho, formado em advocacia, não se encontrou, a área dele era mercado financeiro, está aí barganhando, fez algumas certificações, passou e agora ontem mesmo me falou que foi contratado por uma empresa do segmento para poder operacionalizar. Está muito feliz. Bacana. A Nina tem 19 anos, não, 19, se eu errar a idade dela, a mulher vai me matar, né? Mas está no segundo semestre de medicina, que era o sonho dela também, também já está direcionado. Então, assim, a gente tem que agradecer a Deus por ter esses dois filhos que conseguem realmente, né, me proporcionar isso. E isso, eu acho que isso é o que hoje me motiva, são eles dois, tá entendendo? Para que eu te possa cada vez mais tá aí dando um exemplo como pai, como ser humano, para que eles possam realmente entender que posterior à nossa passagem, algum exemplo que nós deixamos realmente possa refletir para o futuro. Foi assim que eu aprendi com meu pai, eu espero que eles aprendam comigo, para que eles possam ensinar os filhos dele aquilo que veio do meu pai, que veio do avô dele, lógico, com suas mudanças, porque o mundo muda, há uma necessidade de se enquadrarmos nessa mudança, e automaticamente a gente poder, realmente, eu gosto sempre de usar essa frase, ser humano. Porque nós utilizamos um ser humano e nunca aplicamos a essência de ser humano. Ou seja, de olhar mais para o teu próximo, de entender mais a necessidade. E quando o cara grita contigo, será que o erro é dele ou o erro é meu? Tá entendendo? Mais empatia. Mais empatia. Ele passar no trânsito e fechar, não sei o que, eu te amo também, tal, entendeu? E quebrar esse ritmo frenético de raiva, porque isso causa situações que não são boas. E a espiritualidade? Tu trabalha a tua espiritualidade? Se sim, de que forma? Eu acredito muito em Deus. Acho que nós temos um ser superior muito forte. Sou católico, não praticante. Por quê, Beraldo? Fui praticante, vivenciei muitos anos, fui de encontros de casal, e tive até a oportunidade de ser palestrante de encontro de preparação de noivos, códigos de direitos canônicos do matrimônio. Era uma palestra desgraçada, mas era que me cabia dar, entendeu? Mas a gente vai começando não é trocando a operação, não é trocando a fé, apenas o tempo vai remodelando, e existe uma passagem na Bíblia que diz que a fé precisa de ação. Uma fé sem ação é uma fé morta. Então hoje eu estou muito mais voltado para a ação. As ações, a Bíblia também fala que a tua mão direita faça, que a tua esquerda não saiba. Então que nossas ações possam refletir positivamente. Que elas não precisam sair nem no Instagram, nem no Facebook. Sim. Mas sim que eu possa transformar alguém melhor, eu possa ajudar alguém a ter uma vida mais digna, eu possa fazer com que alguém consiga, através não só de valores financeiros, mas de uma palavra, de um apoio, e a pessoa possa realmente. Então, eu acredito que Deus está nisso aí. Deus está quando você consegue transformar alguém em uma pessoa que possa ser mais feliz, ou possa ter mais dignidade, você está realmente fazendo com aquilo que ele nos orientou. Ou seja, ame o teu Deus e o teu próximo como a você. Então, eu acredito que é um dos mandamentos que, se você consegue fazer, você consegue fazer os demais. Legal, bacana, Beraldo. Cara, quando a gente está lá tomando aquele vinhozinho bom, um bom jantar, eu sei que tu gosta de música. Aí, diz aí uma música que tu indicaria. Cara, boa. Ou várias, eu gosto de uma música que eu acho que ela é a nossa, digamos, a nossa transformação. Ela reflete exatamente
a maturidade. Tem uma música do Almir Sater, que ela faz assim: ando devagar, porque já tive pressa e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Ele fala exatamente que hoje não precisa mais pressa, né? Então, tocando em frente. Almir Sater, para mim, é uma música que me toca muito, me marca, porque ela mostra que não precisa mais pressa, só precisa realmente você vivenciar o dia a dia de uma forma muito mais tranquila, mais digna, principalmente que você possa olhar para o teu ser humano com uma forma, e voltar a dizer, que a essência da palavra realmente seja vivenciada na sua integralidade. Ser humano significa ser melhor para o teu próximo. Servir mais do que ser servido. Não quero. Ei, brother, imagina aí um superpoder. Aí tu tem o direito de resolver um problema qualquer no mundo todo. E aí, o que é que tu escolhe? É difícil. Um superpoder. Deus chega aí, brother. Tá aí, resolve o problema que tu quiser. Tu tem um poder para resolver o problema que tu escolher no mundo todo. Eu acho que acabar a violência. Ele conseguiria remodelar muita coisa. Legal. Cara, para encerrar, uma frase, um livro, uma mensagem que tu queira deixar pra gente. E uma última pergunta. Faltou algo, né, que eu pudesse perguntar e você quisesse falar e eu não o fiz? Por favor. Rapaz, pelo grau de amizade, tu não só perguntou ainda que roupa de baixo eu estou usando, mas o resto tu conseguiu perguntar. Mas eu acredito, Eduardo, que a frase seria: cultive suas amizades. Não acredito que nada melhor do que cultivar as amizades. Elas conseguem te dar a oportunidade de tu buscar o dia a dia melhor, o dia a dia para o teu próximo, o dia a dia com as pessoas que convivem com você, e tentar realmente seguir o teu caminho, sem atropelar ninguém. Eu acho que menos egoísmo, menos ambição, mais profissionalismo, mais trabalho, mais fé, seriam as palavras que realmente pudessem tocar a gente hoje e cada vez mais a gente poder fazer o nosso papel. E fomos direcionados para cá. Acredito que não viríamos para cá se não tivéssemos um papel a cumprir. Eu acho que isso é realmente aquilo que nos move e nos fazem necessários estarmos no dia a dia nos reinventando de tudo. Ok? Cara, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, espero que eu possa ter contribuído de uma forma humilde e com essas palavras para que a gente possa ter tocado aí alguém e as pessoas possam tirar algum proveito de tudo isso, porque esse é o objetivo. O Fala Empresário agradece. Valeu.